Olha, tem um termo novo circulando por aí, agonorexia. Ele apareceu junto com a febre das canetas emagrecedoras. E o que parece ser só mais uma novidade sobre saúde, na verdade nos ajuda a enxergar uma falha de lógica bem comum. E é lembrar de um princípio fundamental sobre como qualquer remédio funciona. Vamos desvendar isso juntos? Então, a primeira pergunta é: o que é essa tal de agonorexia? Bom, a palavra começou a pipocar em reportagens sobre esses medicamentos para perda de peso. E foi numa dessas matérias que a gente encontrou o ponto exato que gerou toda essa discussão. E tudo começa, acredite, com uma única frase. Uma frase tirada de uma reportagem que, à primeira vista, parece inofensiva, mas que, se a gente olhar bem, carrega um erro fundamental. A frase é exatamente essa aí. A matéria diz que o problema aparece mais em quem usa o remédio sem indicação, ou seja, sem receita médica. E é essa partezinha, sem indicação, que acende o alerta e nos faz parar para pensar em como os medicamentos realmente agem. Parece até fazer sentido, né? Se alguém toma um remédio por conta própria, é meio esperado que tenha mais problema. Mas será que a ciência por trás disso funciona dessa forma? Por que essa expressão é tão problemática? O que está implícito aqui é uma ideia bem perigosa, a de que a ausência de uma receita médica, de alguma forma mágica, muda o efeito químico do remédio dentro do corpo, fazendo ele dar mais efeito colateral. Mas, peraí, por que isso é um problema tão grande? Parece senso comum. É claro que usar remédio sem acompanhamento é pior. Só que não do jeito que a frase sugere. A resposta para esse quebra-cabeça está num princípio básico da farmacologia. E é aqui que a gente vira o jogo. Chegou a hora de entender o princípio científico que simplesmente desmonta a lógica por trás daquela frase da reportagem. E a ideia central é essa, preto no branco. O fato de um remédio ser comprado com ou sem receita não tem absolutamente nenhum poder de alterar os seus efeitos químicos no organismo. Para entender isso de vez, a gente precisa falar sobre o mecanismo de ação. De forma bem simples, é como a química do remédio interage com a química do nosso corpo. Isso é uma característica da molécula do remédio, sabe? Não tem nada a ver com o papel da receita. E olha, a nossa fonte para essa análise, o Vladimir Antonini resumiu isso perfeitamente. O efeito de um fármaco depende unicamente de seu mecanismo de ação e não da vontade de quem o prescreve. Essa é a regra de ouro da farmacologia, que às vezes fica esquecida. Ele usa uma analogia que é fantástica para a gente fixar essa ideia. Quem prescreve não tem uma varinha de condão. A receita é uma autorização, uma indicação clínica, mas não é um feitiço que manda o remédio se comportar de um jeito ou de outro. Beleza? Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica? O que é realmente importante a gente guardar? Vamos amarrar as pontas. O efeito de um remédio, seja ele bom ou ruim, vem da química dele. Ponto. E por isso, os mesmíssimos efeitos colaterais podem acontecer com ou sem receita. A expressão sem indicação é super importante para a segurança e para o uso correto, claro, mas para a ação biológica do fármaco, ela é irrelevante. O remédio não sabe se foi receitado. Essa é a regra fundamental. Isso tudo deixa a gente com a pulga atrás da orelha, não é? Se um princípio tão básico da ciência pode ser distorcido desse jeito numa notícia, quantas outras verdades sobre saúde que a gente consome todo dia também não merecem um olhar mais crítico, mais atento? Fica aí a reflexão.